Beleza, galera? Galera da segunda série aí, certo? Vamos ficar ligados. Nós estamos trabalhando duas frentes, certo? Eu já vou postar uma aula de dilatação térmica e agora eu vou dar uma aula de espelhos esféricos, espelhos planos. Lembrando que nessa época, né, de aflição, de coronavírus, nós temos que ter muita atenção, nós temos que ter muita perseverança, não podemos desistir. O paz não vai nos esperar. Então, vamos agir para que quando tudo isso passe, a gente volta às aulas, a gente volta com força total. Não esqueça de acessar os nossos canais. Vou disponibilizar também listas de exercício. Você, professor, mas eu estou sem o livro pode estar na escola, não tem problema. Eu vou postar lá na Escola Web a foto, certo, dos exercícios que pertinentes a essa aula. Vamos lá, não vamos desistir, eu confio em vocês. Vamos lá, honrados patriotas, uma aulinha sobre espelhos planos. Espelhos planos. Primeira coisa que nós temos que lembrar, certo, é que os espelhos funcionam com base em um fenômeno óptico chamado reflexão. O que é reflexão? Garotinhas, olha lá, ó. Reflexão ocorre quando o raio de luz incide sobre a superfície de separação entre dois meios e retorna ao meio de origem. Olha lá, a reflexão ocorre quando você tem uma superfície que separa dois meios, o raio de luz incide sobre essa superfície e retorna ao meio de origem. Existem duas leis importantíssimas aqui da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Mas o que é a reta normal? Em física, o que é normal é perpendicular. A reta normal é uma reta imaginária traçada no ponto de incidência. Ela é perpendicular à superfície. A reta normal sempre vai formar com a superfície aí um ângulo de 90 graus. Então eu tenho que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, que é essa reta imaginária traçada no ponto de incidência do raio, são coplanares. O que quer dizer isso? Não tem como o raio incidir no plano do quadro e refletir nesse plano, não. Se ele incide no plano do quadro, ele reflete no plano do quadro. Se ele incide nesse plano, ele reflete no mesmo plano. Então, moçada, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Isso está no seu livro, eu vou dizer a página dele para vocês lá no Escola Web, tudo certinho. Isso quer dizer, pertence ao mesmo plano. Agora, veja bem, a segunda lei diz que o ângulo de incidência, o que é o ângulo de incidência? É o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. É congruente, ou seja, igual ao ângulo de reflexão. O que é o ângulo de reflexão? É o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Não confunda, não é o ângulo com a superfície, é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Então, o ângulo de incidência I e o ângulo de reflexão R são congruentes. Em palavras mais simples, você pode dizer que eles são iguais, tudo bem? Moçada, veja bem, não se esqueça que vai ter a aula para você tirar as dúvidas também, tá certo? Olha lá, gente, veja bem, com base nessas duas leis, eu posso traçar aqui no quadro como é conjugada a imagem nos chamados espelhos planos. O que é um espelho plano? É aquilo que tu usa de manhã na tua casa para fazer a maquiagem, os garotinhos aí para fazer a barba, para não chegar lá, né, barbudo, coisa e tal, pentear o cabelo. Aquele lá é um espelho plano. Professor, mas eu faço a maquiagem em um espelho que amplia meu rosto. Aquele espelho não é plano, aquele espelho é um espelho côncavo, que vai ser o nosso próximo assunto. Espelho plano é aquele espelho comum. Então, gente, o que é um espelho plano? Espelho plano é qualquer superfície, olha só, plana, é qualquer superfície plana
lisa e refletora. Qualquer superfície plana, lisa e refletora é um espelho plano. Muita saudade de vocês, gente. Saudade das nossas aulas lá na nossa salinha, né? A saudade até das nossas pequenas intrigas. Estou com saudade mesmo. Olha lá, é qualquer superfície plana, lisa e refletora. Olha só. Então essa é a representação de um espelho plano. Essa é a representação. O lado dos cabelinhos é a parte de trás do espelho. O outro lado é a parte refletora. Então, se eu quero observar a imagem de um objeto qualquer, através desse espelho, obviamente, esse objeto tem que estar aqui em cima, né? Gente, vamos imaginar como é que se dá a imagem de um ponto. Por exemplo, uma lâmpada acesa diante do espelho, né? Eu quero saber como é que vai se dar, como é que vai ser conjugada essa imagem. O interessante é que muitas vezes, né, a gente comete erros que são do dia a dia, como dizer, a imagem é formada, né? A imagem apareceu. Não, a imagem é conjugada. Por que a imagem é conjugada? Ela é conjugada do objeto. Só existirá a imagem se existir o objeto, tá certo? Então imagine, por exemplo, uma lâmpada, né, que é uma fonte pontual, P qualquer, colocada diante do espelho. A imagem, pessoal, sempre será conjugada no cruzamento dos raios refletidos ou de seus prolongamentos. Nós vimos isso já quando vimos os sistemas ópticos, né? Então veja bem, a imagem sempre será conjugada no cruzamento dos raios refletidos ou de seus prolongamentos. Esse ponto aqui luminoso ou iluminado, né? No caso, se for a lâmpada, é um ponto iluminado, é uma fonte primária, vai emitir raios em todas as direções e sentidos. Mas vai ter um raio que vai partir do objeto e incidir perpendicularmente ao espelho. Pessoal, todo raio que incide perpendicularmente ao espelho reflete sobre si mesmo. Por quê? Se ele incidiu com um ângulo de 0 grau em relação ao normal, ele tem que refletir com 0 grau em relação ao normal. Não pode ter ângulo entre o raio e a normal, porque o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes. Então, se eu emito um raio de luz perpendicularmente ao espelho, ele vai refletir sobre si mesmo, porque ele está em cima da reta normal. Mas vai ter um outro raio, vai sair raio em todas as direções e sentidos. Vai sair um outro raio que vai incidir no espelho, certo? Nessa direção. Professor, ele incidiu nessa direção. Para onde ele vai refletir? Vamos traçar a reta normal. Está aqui, ó. Reta sempre perpendicular à superfície, ó. Ele tem que refletir numa direção cujo, olha lá, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão seja congruentes. Então, ó, esse ângulo tem que ser igual a esse, ele não pode refletir para qualquer lado, tem que obedecer a lei da segunda lei da reflexão. Vai sair um outro raio daqui, vai incidir no espelho nessa direção. Lógico que vai ser raio para bombardear o espelho inteiro. Professor, para onde ele vai refletir? Ó, novamente, você traça a reta normal aqui, ó, ele vai refletir na direção cujo o ângulo de incidência em relação a essa normal e o ângulo de reflexão em relação a essa normal seja congruente. Veja o que eu falei para você. A imagem é conjugada no cruzamento dos raios refletidos. Aqui eu tenho um raio refletido, aqui eu tenho outro raio refletido, e aqui eu tenho outro raio refletido. Esses raios refletidos não se cruzam. Ué, professor, cadê a imagem? Ah, aí é que está. Os raios refletidos não se cruzam, mas vamos fazer o prolongamento desses raios. Olha lá. Se eu prolongar esses raios, eles se cruzam. Então, na verdade, os raios refletidos não se cruzaram, mas o prolongamento desses raios refletidos se cruzam. Então a imagem está aqui, ó, não no cruzamento dos raios refletidos, mas no cruzamento dos seus prolongamentos. É por isso, pessoal, que se diz que a imagem dos espelhos planos, que aquela imagem sua lá diante do espelho, é uma imagem virtual.
Por que a imagem é virtual? Porque ela está atrás do espelho. Ela não é conjugada pelos raios refletidos, mas sim por seus prolongamentos. Então, a imagem daquele espelho é a imagem virtual. Você pode observar. Você fica diante de um espelho, a sua imagem está atrás desse espelho. Por isso, nesse caso, pessoal, a imagem é dita virtual. Então, veja bem, quais são as características dessa imagem? Primeiro, nos espelhos planos, olha lá, nos espelhos planos, objeto e imagem, os espelhos planos, objeto e imagem, possuem naturezas opostas. O que quer dizer isso? Nos espelhos planos, objeto e imagem possuem naturezas opostas. Quer dizer que quando o objeto é real, a imagem é virtual. Se por acaso eu conseguir um objeto virtual, a imagem vai ser real. Então veja bem, nos espelhos planos, objeto e imagem possuem naturezas opostas. Pessoal, outra propriedade, P e P' são simétricos. Olha o que eu estou falando, ó. P e P' são simétricos. Ó, isso quer dizer que a distância que a imagem está do espelho é a mesma distância que o objeto está do espelho. Olha lá, ó. Essa distância é a mesma. Ou seja, o que eu estou afirmando é que o segmento PO, vou chamar isso aqui de E, é que o segmento PE é igual, pessoal, ao segmento PO, P' E. Olha aí, ó. Eu estou afirmando que objeto e imagem são simétricos, ou seja, a distância que a imagem está do espelho tem que ser igual à distância que o objeto está do espelho. Experimenta fazer isso aí na tua casa. Você está por aí mesmo? Vai lá e encosta teu corpo no espelho. A imagem vai encostar também. A imagem vai encostar. Dá um passo para trás, a imagem vai dar um passo para dentro do espelho também. Por quê, pessoal? Objeto e imagem são simétricos. A mesma distância que a imagem está do espelho é a distância que o objeto está do espelho. Isso você pode ver. Outro detalhe importante, pessoal, nos espelhos planos, certo? Olha lá, ó, objeto e imagem são figuras, objeto e imagem são figuras enantiomorfas. Olha lá, objeto e imagem são figuras enantiomorfas. Professor, o que é isso? Figuras enantiomorfas são figuras que justapõem, mas não sobrepõem. Quer ver? Experimenta levantar a mão aí no espelho da tua casa, a mão direita. O espelho vai levantar que mão? A imagem no espelho vai levantar que mão? A esquerda. A mão direita com a mão esquerda justapõe, mas não sobrepõe. E isso é uma consequência, certo, da simetria. Da simetria. Veja bem, imagine que você tenha um espelho plano e diante desse espelho plano você tem então uma camiseta escrita a palavra Vasco. Olha só que coisa linda, né? Vasco. Vai aparecer do outro lado campeão, é lógico, né? Mas tudo bem. Olha lá, Vasco. Vasco. Quem é que está mais próximo do espelho? O O. Então, o O tem que estar mais próximo do espelho, não é isso? Simetria. Objeto e imagem são simétricos. Então, se o O está mais próximo, a imagem do O tem que estar mais próxima. Depois vem quem? O C. Só que as perninhas do C estão mais próximas do espelho. Então, as perninhas da imagem de C também tem que estar mais próximas do espelho.
a barriguinha mais distante, a imagem da barriguinha mais distante, simetria, simetria. As perninhas mais próximas, então a imagem das perninhas mais próximas. Depois o S. O S fica desse jeito? Não fica. Olha lá, a barriguinha de cima está mais distante. Então a imagem dela fica mais distante. A barriguinha de baixo está mais próxima, então a imagem dela fica mais próxima. O A, depois o A. E por último o V. Olha só como é que vai ficar a imagem, né, da palavra escrita. É por isso que, por exemplo, quando você vê um carro da polícia, bombeiro, diz que no capô do carro da polícia, no carro do bombeiro está escrito ao contrário. Não está escrito ao contrário, está escrito de uma maneira enantiomorfa. Para quê? Para que quando você olhe pelo retrovisor do carro, lembrando, o retrovisor do carro não é um espelho plano, é um espelho convexo, e nós vamos ver o porquê. Na hora que você olha pelo espelho retrovisor, você lê a palavra correta: polícia, ambulância, né? Então, pessoal, é uma das aplicações desse antiomorfismo dos espelhos planos. Um outro detalhe, pessoal: nos espelhos planos, objeto e imagem, olha lá, são de mesmo tamanho. Olha lá, o objeto tem sempre, a imagem terá sempre o mesmo tamanho do objeto. Experimenta de novo, vai no espelho aí da tua casa, cola o corpo no espelho, você vai ver que a imagem tem o mesmo tamanho do seu corpo. Põe a tua mão lá, você vai ver que a imagem, tá certo, tem o mesmo tamanho da sua mão. Professor, mas quando eu vou me afastando do espelho, a impressão que eu tenho é que a minha imagem vai diminuindo. É só uma impressão, a sua imagem não diminui. O que diminui é o seu ângulo visual. A imagem, qualquer que seja a posição dela, certo? Em relação à posição do objeto, ela terá sempre o mesmo tamanho do objeto. Professor, como é que é esse negócio de ângulo visual? Experimenta ir para fora da tua janela e esperar passar um Boeing, um avião enorme. O avião vai passar lá longe. Coloca o dedo na frente. O dedo tapa o avião todinho, não tapa? Ah, professor, então o avião é do tamanho do meu dedo? Não. O que é pequeno não é o avião. O que é pequeno é o seu ângulo visual. Então, quando você vai se afastando do espelho, o que diminui não é a imagem. O que diminui é o seu ângulo visual. O tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto nos espelhos planos. Presta atenção. Professor, então essas são as características. São as características. Aplicação, né, de espelhos planos, além da vida doméstica. Uma aplicação, né, além da vida doméstica, dos espelhos planos, nos teatros, nos cinemas. Às vezes você vê lá um monte de bailarina dançando, né, lá no cinema, certo? Quando uma levanta a perna, a outra levanta. O cabelo delas são todos iguais, parece que é tudo gêmeo. Na verdade, ali muitas vezes tem 2, 3 bailarinas dançando. E o resto é o que, pessoal? É um jogo de espelhos. O resto é apenas, certo? Espelhos angulares. Veja bem, preste atenção. Como é que se dá isso? Espelhos angulares. Imagine que você tem a seguinte situação: dois espelhos que formam entre si um ângulo alfa, beleza? 2 espelhos que formam entre si um ângulo alfa. E eu coloco aqui, entre esses 2 espelhos, um objeto qualquer. Pronto, está aqui o objeto. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter conjugada uma imagem desse objeto no primeiro espelho. Então, P.
Então aqui eu vou ter P1, tá certo? P1 linha, pronto. P1 linha. Ó, e eu vou ter uma imagem projetada, conjugada, né, desse objeto no segundo espelho. Então eu vou ter aqui P2 linha. Observe que eu já tenho quantas imagens? 2. O problema é que, presta atenção nessa parte aqui. O problema é que essa imagem de P no primeiro espelho vai se tornar objeto no segundo espelho. Então vai ser projetado o quê? A imagem da imagem. Então veja, eu vou ter aqui uma segunda imagem, que eu vou chamar de P2, 2 linhas, no espelho 2. Só que ela é a imagem desse objeto? Não, ela é a imagem dessa imagem. Então, na verdade, para o espelho 2, esse P1 virou o que, pessoal? Objeto. Virou objeto. Da mesma forma, acontece aqui, ó. Vai ser projetado aqui, ó, no espelho 1, uma outra imagem do objeto P2'. Então, P2', que era a imagem de P no espelho 2, passou a ser objeto para o espelho 1. Então, eu vou ter aqui uma segunda imagem do espelho 1. Então, vão sendo conjugadas imagens das imagens. Então, às vezes, você tem aqui uma cena onde tem uma bailarina, 2 bailarinas e aparecem várias bailarinas dançando. Isso é apenas o que, pessoal? Um jogo de espelhos. Professor, tem como calcular essa quantidade de imagens? Tem. Ela vai ser calculada por essa forma. Número de imagens é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Veja bem, 360 graus, né, sobre alfa menos 1. Quem é, professor, quem é esse alfa? É o ângulo entre os espelhos. Esse alfa é o ângulo entre os espelhos. E esse 1 é justamente o 1 que é o objeto. Tem que ser o objeto, né? Então, se eu quero um número de imagem, eu tenho que tirar 1 que é o objeto. Então, veja bem, só que tem um detalhe. Tem um detalhe importante aqui. Essa formulazinha funciona bem da seguinte forma. Se 360 graus sobre alfa for par, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar que a formulazinha funcione. Se 360 graus sobre alfa for ímpar, obrigatoriamente o objeto tem que estar no plano bissetor do ângulo. O que é o plano bissetor do ângulo? É aquele plano que divide o ângulo ao meio. Se eu tenho aqui 2 espelhos e esse aqui é o ângulo entre eles, o plano bissetor é esse plano aqui que divide o ângulo exatamente ao meio. Então veja bem, presta atenção, essa fórmula tem 2 vertentes. Se 360 graus sobre alfa for par, não é 360 graus sobre alfa menos 1, é 360 graus sobre alfa. For par, eu coloco em qualquer lugar, está funcionando. Agora, se 360 graus sobre alfa for ímpar, eu tenho que ter o objeto no plano bissetor do ângulo. Exatamente aqui no plano bissetor do ângulo, isso é a observação. Professor, dá um exemplo disso. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho o ângulo alfa entre 2 espelhos, entre esses 2 espelhos, pessoal, igual a 60 graus, beleza? Qual o número n de imagens que eu terei de um objeto colocado entre esses 2 espelhos? Então, eu vou ter que n é igual a 360 sobre alfa 60 menos 1, né? Então, sai 36 por 6, vai dar quanto? 6. Isso quer dizer que eu posso colocar o objeto em qualquer lugar, porque 360 graus sobre alfa deu par. Menos 1. Então, eu vou ter quantas imagens conjugadas? N é igual a 5 imagens. Eu vou ter 5 imagens, certo? Então, desse objeto conjugadas. Então, eu vou ter um objeto, mas vão aparecer quanto no cenário? 5. Vão aparecer 5 objetos, tá certo? Pessoal,
Nós ainda temos a questão da translação de espelhos, que é quando a gente desloca o objeto ou desloca o espelho. Então vamos lá, translação de espelhos. Imagine a seguinte situação: eu tenho um espelho plano, e tenho aqui, certo, um objeto qualquer diante desse espelho. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Se o objeto está a 5 quadrinhos, a imagem tem que estar 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos do espelho. É lógico. Simetria, né? Olha lá, se aqui eu tenho 5 quadrinhos, aqui também eu tenho que ter 5 quadrinhos. É lógico. Simetria. A distância da imagem ao espelho é sempre igual à distância do objeto ao espelho. Imagine que eu desloque esse objeto, aproxime ele do espelho com uma velocidade que eu vou chamar de V, tá certo? 2 quadrinhos. Então tá aqui, ó. Desloquei 2 quadrinhos. A imagem também vai ter que se aproximar 2 quadrinhos do espelho. Por quê, professor? Porque tem que manter a simetria. Ficou agora o objeto a 3 quadrinhos do espelho. 1, 2, 3, a imagem também tem que estar a 3 quadrinhos do espelho. Então a imagem também tem que se deslocar dentro do mesmo intervalo de tempo, 2 quadrinhos. Isso para manter o que, pessoal? A simetria. 3 quadrinhos com 3 quadrinhos. Olha lá, tá vendo? Então manteve a simetria. Só que a imagem vai se deslocar no sentido contrário. Então a velocidade dele vai ser negativa, menos V. Esse menos, como é no mesmo instante, isso acontece instantaneamente, a luz é praticamente instantânea. Então o que acontece, pessoal? Ela tem que se deslocar com velocidade negativa, no sentido contrário. Isso tudo para manter a simetria. Beleza? Qualquer dúvida, vai ter lá semana que vem, né? Postado lá para vocês lá, um horário onde você pode me procurar e tirar essas dúvidas. Garotada, mas vamos fazer diferente agora? Vamos fazer diferente? 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Vou botar o objeto aqui de novo. 5 quadrinhos. E vou botar a imagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. O que a distância da imagem ao objeto tem que ser a mesma distância do objeto. A distância da imagem ao espelho tem que ser a mesma distância do objeto ao espelho. Então aqui, ó, eu vou chamar isso de objeto, isso aqui de imagem, tá certo? Gente, eu vou fazer diferente. Aqui, nesse primeiro esquema, eu deixei fixo o espelho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o objeto fixo e vou deslocar o espelho para cá, com a velocidade V. Vou pegar o espelho, tirar daqui e colocar aqui. Desloquei o espelho 2 quadrinhos. Olha lá. Entenda bem como que eu estou fazendo isso agora. Ó, aqui eu tinha distância do objeto ao espelho, 5 quadrinhos. Distância da imagem ao espelho, 5 quadrinhos. Simetria. O que eu fiz? Eu desloquei o espelho para a esquerda 2 quadrinhos. Eu desloquei 2 quadrinhos. Se eu deslocar a imagem só 2 quadrinhos, olha o que vai acontecer, ó. 1, 2, 3 é a distância do objeto ao espelho. 1, 2, 3, 4, 5 é a distância da imagem ao espelho. Então observe que se eu deslocar o espelho 2 quadrinhos, eu não mantenho a simetria se a imagem se deslocar 2 quadrinhos. Olha lá. Nova posição do espelho é essa. Ficou o objeto do espelho. 1, 2, 3. A imagem tem que ficar a quantos quadrinhos? 1, 2, 3. Então a imagem tem que vir para cá. Obrigatoriamente. Ó. A imagem tem que vir para cá para manter a simetria. Então, nova posição do espelho, nova posição da imagem. 3 quadrinhos daqui, 3 quadrinhos daqui. Quantos quadrinhos a imagem andou? 1, 2, 3, 4. Ah, olha só. Olha só. Para manter a simetria, enquanto o espelho se deslocou
2 quadrinhos. A imagem teve que se deslocar no mesmo intervalo de tempo, 4 quadrinhos. Veja que é diferente você manter um espelho fixo, o que deslocar o objeto, a imagem desloca. Mas se eu manter o objeto fixo, se o espelho se desloca X, a imagem tem que se deslocar o dobro para manter a simetria. Se é o dobro, é lógico que tem que ser com o dobro da velocidade, né, gente? Com o dobro da velocidade. Vai ter que se deslocar com o dobro da velocidade no mesmo sentido do deslocamento do espelho. Isso não é difícil, basta você prestar atenção. Se for preciso, repita o vídeo, certo? Faça os exercícios. Eu vou, conforme eu falei para vocês, eu vou postar na Escola Web a foto, certo, da lista de exercícios pertinente a essa parte de espelhos planos. Pessoal, não desistam, vamos em frente, contem comigo, procure-nos, certo, sempre que for possível. Se o comando permitir, vou pedir para a coordenação postar um e-mail para que você possa enviar dúvidas, mas isso é só se for permitido por eles. Mas não desista, estou com vocês. Parabéns, pessoal, pelo esforço.